Outro dia eu fiz uma provocação através do meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, stefano.usa4you. E a provocação foi a seguinte: se os Estados Unidos são mesmo a terra da oportunidade, como muitos aqui no YouTube afirmam, por que é que existem tantos americanos que passam necessidades? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano, esse é o canal USA4You, com mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje, enquanto eu degusto um bom charuto aqui, que não é cubano, porque aqui nos Estados Unidos nós não podemos comprar charutos cubanos, nós vamos bater um papo sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, porque muita gente que vive no Brasil e de repente pensa em imigrar, pensa que o dinheiro aqui dá em árvore, né? Ou familiares das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos pensam que o dinheiro dá em árvore, que a gente tem uma planta de dinheiro em algum lugar que você vai lá e colhe, você pode mandar dinheiro para o Brasil, enfim. E muita gente que pretende imigrar não sabe do fato de que existem muitos americanos que passam necessidades. Americanos natos aqui, pessoas que nasceram aqui, que nunca viajaram para fora daqui, que passam por problemas financeiros e que não é uma pequena minoria da sociedade americana. Então eu acho importante nós falarmos um pouco sobre esse assunto. E o que eu vou trazer aqui para vocês é a minha visão, baseado nas minhas observações, né, coisas que eu vejo por aí. Eu leio muita informação, eu leio muita coisa, eu já não leio mais notícias do Brasil, mas sim, obviamente, notícias que estão relacionadas aos assuntos aqui do dia a dia da terra da onde eu vivo, né, do país que me acolheu e que, então, desde 2016 tem sido a minha casa. Então fica comigo até o final, que eu acho que esse vídeo vai falar de um assunto bem legal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, gostaria que você considerasse. E ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário, que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, eu acredito que uma das coisas que leve os americanos a não terem tanto sucesso financeiro, obviamente eu não estou falando de todos os americanos, eu estou falando de uma classe específica, né? Existem pobres aqui nos Estados Unidos, existem pessoas que não passam fome ou necessidade, porque existem muitos programas sociais que ajudam nesse sentido. Então as pessoas elas podem recorrer a esses programas para terem a alimentação que elas precisam, mas de fato, se não fossem pelos programas, elas passariam fome. Existem muitos, nós chamamos de homeless, são mendigos, né, pessoas em situação de rua, e eu queria debater um pouquinho exatamente por que isso acontece. Um dos fatores que levam os americanos a passarem por necessidades é que, por incrível que pareça, eu acho que a falta de um espírito empreendedor, a falta do empreendedorismo, da iniciativa, da tomada de risco, né, essa vontade de vencer, ela é ausente em uma grande maioria das pessoas, né? Muita gente prefere trabalhar, arrumar um trabalho, um emprego em algum lugar para ganhar $15 a hora, por exemplo, $13 a hora. Existem empresas aqui que pagam $11 a hora. E nós não estamos falando, eu não estou tratando de imigrantes ilegais, tá bom? Eu estou falando de cidadãos americanos natos, americanos que nasceram aqui, né? Dessas pessoas que eu estou falando. Então, existem empresas aqui muito conhecidas que pagam $11 a hora. Você tem trabalhadores em vários setores, você tem trabalhadores nas lojas de conveniência, você tem pessoas jovens, né, que trabalham na reposição de produtos dentro do supermercado, você tem pessoas trabalhando na livraria. A livraria é uma das que paga, eu não vou falar o nome dela aqui, obviamente, mas é uma livraria bem grande que tem aqui nos Estados Unidos, tem praticamente todos os lugares, eles pagam $11 a hora.
Então talvez essa opção das pessoas por buscarem um trabalho que elas tenham um salário, ao invés de procurar aquele trabalho onde ela vai se desenvolver ao máximo e ela vai atender os seus clientes, que tem um risco, né, pessoal? Se você não tem clientes, por exemplo, fazendo o que você quer fazer, você vai naufragar. Então precisa correr atrás dos clientes. E assim como no Brasil, tem muita gente que prefere trabalhar dentro de uma empresa, de ser empregado, do que ser empreendedor. Então, nesse sentido, o americano ele não é nada diferente do brasileiro, é um ser humano como qualquer outro. Então, um dos fatores que eu acredito que levem as pessoas a se submeterem a trabalhos por pouco pagamento é a falta de um espírito empreendedor. Um outro aspecto também, que acho que tem a ver com a relação da quantidade que você recebe por hora, de novo, que o americano recebe por hora, tem a ver também com a experiência. Então, pessoas que estão iniciando os seus trabalhos, né, suas carreiras, precisam trabalhar. E eu insisto que aqui nos Estados Unidos, diferente, por exemplo, do Brasil, onde a gente faz muita diferença aí entre a pessoa que trabalha, por exemplo, na faxina, da pessoa que trabalha no escritório, né? Tem muita diferença. No Brasil, o faxineiro, a faxineira, é uma pessoa que não teve oportunidade na vida e ela não sabe fazer outra coisa, essa pessoa não sabe fazer outra coisa e acabou indo parar na faxina porque é o trabalho mais fácil, é um trabalho simplesmente braçal, pouco remunerado e assim sucessivamente. Aqui nos Estados Unidos é um trabalho, aqui eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente daí do Brasil. Eu vejo pessoas que vêm nos meus comentários e elas falam até de maneira ofensiva, elas falam, pessoa, teve um rapaz que comentou lá, falou, quem cospe no Brasil merece virar faxineiro nos Estados Unidos mesmo. O faxineiro aqui ganha muito bem e ser faxineiro aqui nos Estados Unidos não necessariamente significa que você vai ganhar $11 a hora, muito pelo contrário. Eu trabalhei com faxina há bastante tempo, lá no Havaí, eu ganhava $40 a hora, para vocês terem uma ideia, minha esposa também. Minha esposa hoje trabalha numa empresa fazendo faxina e ela ganha $20 a hora. Eu já não estou mais fazendo faxina, mas era um bom negócio, era um puta do negócio, para falar a verdade para vocês. Então aqui nós não temos essa distinção social do trabalho, né? Não tem um status, ou não é tão predominante como é no Brasil. Mas de novo, são trabalhos que as pessoas às vezes elas vão fazer e elas não necessariamente querem abrir um negócio e aí elas se submetem a fazer esse trabalho para outras pessoas. Então, e são trabalhos pouco remunerados porque eles precisam de pouca experiência, assim como no Brasil. Então, quanto menos experiência você tem, menos você vai ganhar. Então, esse eu acho que é um dos fatores pelos quais muitos americanos eles passam por essas situações. Uma outra coisa que também acho que tem um papel fundamental nessa questão é o fato de pessoas não terem ambições, né? Não terem ambições, elas não querem necessariamente evoluir, ou elas querem evoluir, mas acaba ficando no sonho. Tem o sonho de melhorar, e eu trabalho numa empresa, eu sou o superintendente da planta, e lá eu tenho várias pessoas que trabalham junto comigo, trabalham subordinadas a mim, e eu percebo que muita gente tem essa coisa, eles querem crescer, eles anseiam por um pagamento melhor, uma posição melhor, mas eles fazem muito pouco para conseguir isso. Então acho que talvez essa é um sonho, né? A vontade, mas não necessariamente a ação. Não estudam, não sabem fazer outra coisa, são empilhadeiristas, operadores de máquina, esse tipo de coisa. Eles têm a vontade, né? Têm o sonho, como eu falei, mas eles não têm a ação no sentido de perseguir, para fazer com que o sonho se torne realidade. Então esse acho que também é um outro aspecto que tem um papel fundamental nessa história de que muita gente ainda passa por necessidades, que ganha pouco e precisa se expor a várias horas de trabalho, às vezes ter segundo emprego, esse tipo de coisa, que aqui é perfeitamente possível, né? Eu não sei como que estão as coisas aí no Brasil agora, mas
Aqui é perfeitamente possível a pessoa trabalhar 2 trabalhos, mas fica cansada, né? Você trabalhar por 16 horas por dia é complicado, né? É bem complicado. Eu acho que, aliado também a tudo isso que eu estou falando, tem a questão da zona de conforto. Muita gente prefere, como eu falei, a aversão ao risco, né? Tem essa coisa de, se eu abrir uma empresa, pode ser que eu não consiga, pode ser que eu quebre. Então muita gente tem essa aversão ao risco e aí elas têm essa... preferem ficar na zona de conforto, né? Preferem ficar ali na zona de conforto, então é melhor pingar do que secar. E também eu acho que esse é um fator preponderante que não permite que as pessoas elas cresçam, né, dentro das suas carreiras. Ou vão aprender a fazer outra coisa, qualquer coisa nesse sentido, né? Como eu falei, é importante entender que o americano ele não é diferente do brasileiro nesse sentido. Eles têm a vontade deles, eles têm os sonhos, eles querem as coisas, eles anseiam, eles buscam. Todo mundo vai atrás do sonho americano, né? O americano, por incrível que pareça, que isso possa parecer para você, o americano ele vai atrás do sonho americano dele também. Mas é que muita gente prefere, né? Como eu falei, prefere um trabalho dentro de uma empresa, ficar ali quietinho como empregado, porque é muito mais confortável, né? E aqui tem várias empresas grandes, empresas pequenas nem tanto, mas empresas grandes, para eles mandarem você embora. Certos estados, como é o caso do Iowa, você precisa fazer uma besteira muito grande dentro da companhia, senão a gente não pode mandar embora, a gente não pode demitir a pessoa. Tem essa também. Então muita gente às vezes opta pela zona de conforto ao invés do crescimento por ter medo de se arriscar, né, de sair de dentro da caixa, alguma coisa nesse sentido. Esse que eu vou falar agora é um pouquinho polêmico e acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu tenho, por exemplo, um rapaz que trabalha comigo lá hoje. O que eu vou falar é da auto-vitimização, né? É a pessoa se colocar na posição de vítima. E eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá hoje. Ele é muito inteligente. É um cara que... Nós que trabalhamos na posição de liderança, a gente tenta enxergar certos valores nas pessoas. Porque eu, por exemplo, eu vou falar sobre mim, não vou falar que todos os líderes são assim, mas eu vou falar de mim. A gente tenta enxergar certos valores nas pessoas porque eu preciso delegar muita coisa. Eu tenho muita coisa que precisa ser feita dentro da fábrica, por exemplo, que eu sei fazer, mas se eu for fazer todas essas coisas, eu não tenho tempo de fazer as outras partes que são mais burocráticas, né, de planejamento, esse tipo de coisa. Então, eu preciso de pessoas inteligentes em posições-chave para que eu possa delegar essas tarefas para eles. E, por exemplo, eu tenho um líder lá que vai se aposentar, ele é o supervisor no turno da manhã, ele vai se aposentar, e eu vi nesse rapaz, de repente, a possibilidade dele substituir o líder, porque ele realmente faz perguntas muito interessantes e ele gosta nesse sentido, de fazer aquelas provocações saudáveis, né? Ele quer saber a fundo o que é. Mas tem uma questão aí que é a parte mais complicada disso, que ele é negro. Aqui nos Estados Unidos, a questão do racismo, ela é muito saliente. Então aqui a questão do racismo de ambos os lados, tá? A questão dos brancos não gostarem dos negros e dos negros não gostarem dos brancos. Mas foi o que eu falei para ele. Eu tive uma conversa com ele. Eu falei para ele, olha, eu não vou falar o nome dele, obviamente. Falei, olha, eu vejo em você esses valores. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu jamais poderia ser líder nessa empresa. Eu falei, por quê? Hoje ele é temporário. Eu falei, não, a gente vai trabalhar, efetivar você e eu vou desenvolver você, porque eu acho que você tem, né, eu consigo transformar você num líder. Ele falou, olha, eu sou negro, isso não é pra mim. Eu falei, por quê, né? Do que você está falando?
E ele falou, não, que ele sabe o lugar dele e ele... Eu falei, olha, você me perdoa. Falei para ele, olha, você me perdoa, mas você está sendo racista, né? Você está se colocando numa posição de inferioridade. Quem seria capaz de colocar, de promover você sou eu. Eu estou dizendo que eu vejo em você a possibilidade da promoção por características pessoais dele, não, né, por pena, por nada, mas porque eu vi nele que ele vai além, sabe? Ele é o tipo de pessoa que ele vai além, ele não fica lá esperando você falar alguma coisa para ele vai atrás, ele quer ficar ocupado o tempo todo, e isso, por incrível que pareça, não é uma coisa muito comum, tá bom? Não é uma coisa muito comum. No chão de fábrica, você ter pessoas ali que elas terminam uma tarefa, elas vão se esconder da próxima tarefa. Então, isso não é uma coisa muito comum. Então, eu falei para ele, não, você é um cara, né, proativo, você vai para cima e é disso que eu preciso. Eu preciso de alguém que vá para cima, que vai resolver os problemas. E ele falou, então, mas... E por fim, para a gente não ficar se estendendo muito nessa conversa, eu falei para ele, olha, você está se colocando na posição de vítima. E de fato, se você é adepto dessa visão, de fato, realmente você não serve para trabalhar comigo na posição de líder. Eu não posso delegar a você a um cargo de liderança. Você tem razão. Mas eu não sabia disso até conversar com você. Aí ele falou, não, é que você não entende. Eu falei, olha, não é uma questão muito de entender ou não. Porque, de novo, o poder de decisão está nas minhas mãos. A decisão está na mão do Stefano. E se o Stefano falar que vai, vai. Se o Stefano falar que não vai, não vai. Então, essa questão de vitimizar, das pessoas se vitimizarem, se sentirem inferiores por quaisquer que sejam as razões, eu acho que também previne ou evita que muita gente acabe chegando onde gostaria de chegar. E por fim, pessoal, mas não menos importante, vocês têm visto aí no YouTube muita gente falando sobre a questão de drogas, né? Os Estados Unidos é, sem sombra de dúvidas, o país que mais consome drogas no mundo hoje. Nós passamos por uma epidemia aqui de fentanyl, que é uma droga que, na verdade, vem da China, mas vem através do México e está matando muita gente. E é uma droga que destrói, né, a vida da pessoa. Todas as drogas, elas destroem a vida das pessoas. Isso aqui é um charuto, não é uma droga, tá bom? A gente nem inala isso aqui, então, por favor, não me julguem. Peraí. Se quiser me julgar também não tem problema nenhum. É só pagar minhas contas. Mas tem também a questão das drogas, que assim como no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, as drogas elas destroem a vida da pessoa. Uma pessoa que envereda pelo caminho das drogas, ela não tem muito futuro. Então isso também é uma coisa que está destruindo a sociedade americana por dentro. Mas como alguém fez um comentário quando eu fiz essa provocação, eu honestamente acredito que é um fator, é um dos fatores, sim, mas não é o preponderante. Não é o preponderante, né? Felizmente ainda, a maioria das pessoas nessas condições, que eu estou falando, nas condições de pobreza aqui nos Estados Unidos, elas não necessariamente são usuárias de drogas, e isso é o que me leva a essa conclusão. Para a gente concluir esse vídeo, eu queria dizer que o americano, assim como qualquer outra pessoa no mundo, eles têm, né, a vida aqui nos Estados Unidos, ela não vem sem obstáculos, não vem sem obstáculos. Mesmo para nós que já passamos dessa linha da pobreza, mesmo para nós que já estamos estabelecidos aqui, e eu me incluo sim, porque hoje em dia eu faço parte da sociedade americana. Então, para nós aqui, assim como em qualquer outro lugar do planeta, embora seja a maior economia do planeta, os Estados Unidos, embora seja um excelente país para se morar, embora a qualidade de vida aqui seja fantástica, mesmo para as pessoas que passam por dificuldades, por questão da violência, por questão da educação, infraestrutura, enfim, né, o poder de compras, enfim, tudo aquilo que todo mundo praticamente já sabe.
mesmo com isso, pessoal, nada vem fácil, nada vem sem obstáculos, né? Então não é uma questão de você trabalhar muitas horas por dia, não é você trabalhar no que muita gente aí no Brasil chama de subemprego, que é um termo, para quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu odeio esse termo, porque para mim não existe subemprego. Para mim todo trabalho é digno e quem quer fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos faz e vive, pode ter essas dificuldades como qualquer outra, mas vive. Mas assim, né, assim como em todo lugar, a vida aqui ela não vem sem obstáculos, sem desafios. E por isso eu acho que muita gente ainda não acertou a mão, ou às vezes gostaria de ficar rico, porque esse país permite. Esse país é um dos poucos países que permitem você mudar de uma classe social para outra, né, você ascender de uma classe social para outra e, obviamente, para você descender. Então também é muito fácil você sair de uma classe social mais acima e entrar numa social mais abaixo. Também acontece isso, mas sem sombra de dúvida isso não tira de maneira nenhuma, acho que o brilho dessa nação aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar, porque uma das diferenças essenciais, eu acho que com relação aos imigrantes ilegais que vêm para cá, é que se o imigrante ele comparar a vida dele com o que ele tinha no Brasil, eventualmente, pode ser que ele se sinta muito melhor por ser um universo totalmente diferente. Os Estados Unidos ele não tem comparação com o Brasil. Então, talvez a pessoa aqui nos Estados Unidos ela tenha uma vida um pouco melhor do que ela tinha no Brasil, mas quando a gente fala dentro do universo Estados Unidos como um todo, ainda assim muita gente, embora, né, ganha aqui mais do que ganhava aí no Brasil, aqui para os padrões americanos ainda eventualmente ganham relativamente pouco, né? Então, mas como eu falei antes, isso não tira o brilho dessa nação maravilhosa, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria que você considerasse e, enfim, compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? Um forte abraço, até a próxima e God bless America.